Será que Renan Santos tem propostas boas? Será que valem a pena? Como essas promessas iriam ser implementadas? Como seria o processo constitucional e administrativo disso, será? Bom, fala pessoal, eu estou criando esse quadro novo aqui no canal, onde eu avalio as propostas dos candidatos para a presidência e vejo se são boas e como elas seriam colocadas em prática, tá bom? Portanto, eu vou fazer com propostas do Renan, Flávio e Lula e demais candidatos. Não dá tempo em um vídeo eu analisar todas as propostas e comentar, então eu vou separar em partes, tá bom? E o vídeo de hoje será de uma proposta do Renan. Se vocês quiserem, eu analiso propostas específicas, né? Mandem aqui embaixo alguma proposta, ou no Instagram do Instituto Zarael, @Instituto Zarael, tá? E assim, eu não tô fazendo isso para vocês serem haters de algum candidato, ou para serem fãs de outro candidato, ou para votarem ou não em alguém, mas sim para votarem de maneira mais lúcida e consciente, para entenderem como o jogo realmente funciona, e para não serem dominados pelas paixões políticas, ok? Então vamos lá, ver esse vídeo aqui do Renan, ver essa proposta dele, tá bom? O senhor fala muito em fundir os municípios. Como é que isso funcionaria na prática? Tem vários municípios que têm 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Esses municípios, se eles estiverem gerando renda, tem muitas empresas e eles pagam as próprias contas e os indicadores de saúde, educação, saneamento básico estiverem bem atendidos, o município pequeno pode existir, não tem nenhum problema. Agora, se o município é sustentado com o dinheiro do governo federal, ele não gera riqueza e a população é maltratada, eu vou juntar eles, 1, 2, 3, 4, 5 municípios, transforma num município só, demite esse monte de vereador, demite os demais prefeitos, tem um só prefeito e só 9 vereadores. Com lei de responsabilidade gerencial, o que nós vamos fazer é, esse prefeito assume, só que ele tem uma série de metas e indicadores para cumprir. Se você tem só 10% de saneamento básico ou de fornecimento de água, vai ter que subir para no mínimo 30 no mandato dele em 4 anos. Se não subiu para 30, se não melhorou os índices de educação, se melhorou a fila nas UBSs, ele fica inelegível, ele não pode concorrer na eleição seguinte. Ah não, mas e se ele for popular porque ele fez um show do Safadão? Primeiro que eu não vou deixar ele fazer um show do Safadão, não vai poder comprar voto de ninguém. Segundo, se ele for tentar comprar o voto das pessoas, eu vou prender a pessoa que está vendendo o voto e vou prender o político que estiver comprando o voto. E terceiro, que ele vai estar inelegível. Agora, se ele cumpriu uma meta, se for um bom prefeito, melhorou o saneamento básico, melhorou a educação, melhorou a segurança, a vida começou a melhorar, o cara vai poder fazer o show do Safadão no município dele numa boa, vou querer ver a população daquele lugar feliz, ele vai poder concorrer à reeleição e o partido dele ainda ganha fundo partidário eleitoral como prêmio porque ele foi um bom prefeito. Então a gente tem que bater no político que não presta, no prefeito, pro político que presta a gente tem que premiar. Essa é a regra que a gente vai fazer. Bom, vamos lá então, né? Do jeito que o Renan fala, parece que é uma coisa fácil de se fazer, que em uma canetada resolve tudo. Mas vamos lá, existe uma coisa chamada Constituição de 88. E ela define exatamente como esse tipo de coisa pode acontecer. E aqui está o ponto mais importante. O presidente da República não pode simplesmente chegar e falar, vou juntar esses municípios e pronto. Ele não tem esse poder. Quem faz isso na prática são os estados, por meio de lei estadual. Só que não é só isso, tem mais camadas, e é aqui que começa a complicar de verdade, infelizmente. Primeiro, precisa de plebiscito. Traduzindo, a população dos municípios envolvidos precisa votar e aprovar essa fusão. Agora, pensa comigo de forma bem simples, você acha que uma cidade vai votar para deixar de existir, basicamente? Para perder prefeito, perder vereadores, perder a autonomia política? Será que os prefeitos dali iriam deixar isso acontecer? Isso aqui já cria uma barreira gigantesca logo de cara. Segundo ponto, precisa de estudo de viabilidade. Não é só sair juntando cidades, tem que provar que aquilo faz sentido economicamente, administrativamente e socialmente, ou seja, já entra mais uma camada técnica e burocrática. Agora vem o ponto mais importante de todos e que quase ninguém explica. Isso só pode acontecer dentro de um período autorizado por uma lei complementar federal, traduzindo de forma bem direta. Os estados só podem mexer nos municípios se o Congresso Nacional abrir essa janela. Se essa lei não existir ou não estiver em vigor, simplesmente não acontece nada, fica travado. E agora entra a parte que muita gente confunde. Então presta atenção aqui, porque isso aqui é crucial, tá bom? O presidente pode fazer alguma coisa? Ele pode. Ele pode iniciar o processo, ele pode enviar um projeto de lei complementar para o Congresso Nacional, criando essa regra, abrindo essa janela e definindo como isso pode acontecer. Só que ele não decide. Quem decide é o Congresso. Deputados e senadores precisam aprovar essa lei com maioria absoluta. E depois disso o presidente ainda precisa sancionar. Ou seja, o presidente não é irrelevante, mas ele também não manda sozinho, ele depende totalmente do Congresso. Se o Congresso não quiser, acabou, a proposta morre ali. Assim como várias outras propostas. E aqui entra o ponto político mais pesado dessa análise.
Para essa ideia funcionar, o Renan não precisaria só ganhar a eleição, ele precisaria ter uma base forte no Congresso, capacidade de articulação política e disposição para negociar. Porque quem está no Congresso? Políticos, que muitas vezes dependem justamente desses municípios pequenos para se eleger. Ou seja, você está pedindo para eles votarem a favor de reduzir poder local, reduzir cargos, reduzir influência política. Isso não é só difícil, isso aí conta o interesse direto de muita gente que está ali, porque ainda também tem os políticos do Estado. Então, quando alguém fala que vai enfrentar o sistema, como ele fala, é aqui que a gente testa isso de verdade, porque o sistema não é uma coisa abstrata, o sistema são essas pessoas, esses interesses, essas estruturas de poder. Para aprovar isso, ele teria que convencer, negociar, formar alianças, talvez até ceder em alguns pontos. E aí surge uma pergunta incômoda: até que ponto alguém que se posiciona como antissistema está disposto a jogar o jogo político necessário para mudar o sistema? Entendem esse ponto complicado e crítico? E não para por aí. Mesmo que o Congresso aprove essa lei complementar, ainda precisa passar pelos estados, que terão que aprovar leis específicas. Depois disso, ainda precisa do plebiscito, ou seja, o povo precisa votar. E ainda existe a pressão de prefeitos, vereadores e lideranças locais que perderiam espaço. Isso vira uma batalha política em várias frentes ao mesmo tempo, meus amigos. Além disso, o próprio Renan fala em criar metas para prefeitos, punir quem não cumprir e premiar quem entregar resultado. Isso, na teoria, é interessante, é bacana, ótimo, top, porque traz uma lógica de eficiência e responsabilidade, mas isso também exigiria mudanças legais importantes, porque hoje não funciona dessa forma automática, ou seja, mais uma camada de dificuldade. Então, qual é a conclusão? A ideia tem lógica, a ideia é boa, é excelente, parte de um problema real, que são municípios pouco eficientes e dependentes, mas o caminho para executar isso é extremamente difícil, cheio de barreiras legais e principalmente dependente de articulação política pesada. Não é só querer, não é só prometer, não é só ter coragem, é preciso ter poder político e saber usar esse poder. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse quadro. Separar o que é discurso do que é realidade. Porque entender como o sistema funciona é o primeiro passo para não ser enganado por ele. Bom, se você curtiu esse tipo de análise, já se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou continuar destrinchando propostas e te mostrando o que realmente acontece por trás da política no Brasil. Tá bom, pessoal? Coloquem aqui embaixo algumas outras propostas que vocês querem que eu analise, tá bom? Do Flávio, do Lula ou do próprio Renan, outras propostas dele, tá? Ou, como eu falei, coloquem lá no Instagram também, tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem aquele joinha e até o próximo vídeo.